Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E ele fala: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 13, Moisés diz: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Pode se sentar glorificando ao Senhor. Que o Senhor, por graça, fale-nos nesta noite, por misericórdia. Eu acredito que eu nunca li um texto tão comprido para uma ministração, mas foi necessário. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés foi um menino que nasceu num tempo improvável para se nascer. O decreto do rei, do faraó, era para as hebreias, era um decreto parcial. O medo dele era que os israelitas crescessem, porque estavam se expandindo, e ele tinha medo de uma rebelião futura. Então, com medo, ele fala para as parteiras que ajudavam as hebreias: quando ver o menino, você mata, não deixa viver. Se for menina, deixa, mas menino pode matar. A Bíblia diz que Deus deu graça às parteiras, e elas a princípio não conseguiram aceitar isso, e elas deixavam viver. Faraó, percebendo isso, aumenta o nível de retaliação, até que isso começa a acontecer, e elas têm que matar aqueles a quem era chamado, intitulado hebreus. Era hebreu, tinha que morrer. Moisés vai nascer nesse cenário. Joquebede era sua mãe. A Bíblia diz como foi o nascimento desse homem. A mãe olhou, achou formoso, e não quis entregar para a morte, e decidiu esconder dentro da sua casa. Porque a gente sabe quando o projeto é de Deus. Quando o projeto é de Deus, a gente sabe, não é comum isso aqui, eu tenho que esconder. Isso não é comum, isso eu tenho que guardar, e eu não posso negociar de maneira nenhuma, porque é algo de Deus para mim. E ela esconde. Por 3 meses ela consegue esconder, até que acende uma luz, o bebê começa a chorar. 3 meses já não consegue mais mantê-lo dentro de casa em segredo, porque criança faz barulho, a gente sabe disso. E ela tem uma ideia. Eu acho que ela tirou essa ideia lá de Salomão. Eu sei que Salomão vem depois, mas é que a inspiração bíblica vem muito antes. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Lança, lá na frente você vai saber o que vai dar. E ela pega aquilo que era de mais precioso para ela, o seu filho, coloca no cesto e solta na água, no rio. A Bíblia diz que Miriam sai atrás acompanhando. Estou resumindo a história para poder entrar no ponto. E ela vai acompanhando até que Deus vai direcionar o menino exatamente no lugar aonde estava o exterminador. Deus vai colocar o menino na casa daquele que queria o matar. Deus de estratégia, irmãos. Nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. Ele não teme o inimigo. Ele vai colocar o menino exatamente aonde tem uma espada inclinada para o menino. E Ele vai colocar como quem diz: vai, mata, é meu. Prova o teu poder. Tem mais poder que eu, mata aí, é meu escolhido. Vou colocar dentro da tua casa para facilitar. Porque Deus, quando escolhe alguém,
A Bíblia vai dizer que as asas dele estão sobre nós. E nós já falamos por esses dias aqui. O Salmos 91 foi escrito prefigurando a galinha, protegendo seus pintalinhos. Deus na figura da galinha. Por quê? Pintalinho debaixo das asas da galinha, gavião não pega. Eu nunca vi um gavião sair com um pintinho voando. Porque quando ele vem, a galinha abre as asas. E ele não vê a galinha, ele não vê o pintinho, ele vê a galinha. Então ele sobe, ele fala: eu consigo pegar um pintinho, mas uma galinha não. Então esse é o cuidado de Deus para conosco. Deus vai proteger Moisés dentro da casa do faraó. Você acha que Deus tem dificuldade nessa situação que você está vivendo? Você acha que porque você está trabalhando na casa de alguém assim ou assado, isso impossibilita Deus de fazer algo? Te torna pequeno e vulnerável? Não, Deus está sobre a sua vida. E Ele é mais poderoso do que qualquer orixá, do que qualquer Emanjá, e seja lá o que for, de espírito ruim, que tenham enviado contra a tua vida. Deus é mais poderoso. A Bíblia vai dizer em 1 João 4,4: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então Moisés vai para a casa do faraó. Imagina Joquebede com as mãos na cabeça. Miriam, mas para lá não. Lá é o pior lugar para se enviar. E Deus, não, é o melhor lugar. Aliás, é uma característica de Deus que eu vejo na Bíblia. Se Deus quer substituir alguém, se Deus quer fazer algo sobrenatural acontecer, Ele vai colocar exatamente no lugar onde há as impossibilidades. Se Ele quer substituir o sacerdote, Ele vai colocar o menino improvável para ele cuidar, sem ele saber. E Ele vai cuidar do menino. Eli vai cuidar de Samuel, sem saber que ele seria o substituto. Deus vai colocar Davi dentro da casa daquele que ouviu. Ele ouviu Deus falar através de Samuel. Deus já tem preparado um ungido. E Deus vai colocar dentro da casa dele para tocar harpa. Mata aí, diabo, o meu servo. A palavra de Deus não mente quando diz, João vai dizer: aquele que nasce de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. É o que João vai dizer, a não ser que haja um propósito divino nisso. Mas ainda assim haverá limitação. Ainda assim Deus vai delimitar. Pode tocar aqui. Olha lá a história de Jó. Aqui não. Mas avançando aqui, o menino vai, e Deus faz, entre as donzelas que estavam na beira do rio, que a Bíblia vai dizer, Deus faz a princesa, que estava mais no fundo, ver o menino. As donzelas estavam na beirada, mas quem vê o menino é a princesa, filha de Faraó, que estava mais longe. É a Bíblia quem diz, irmãos. Eu imagino Deus virando a cabeça dela e fazendo ela olhar. Olha lá, olha que formoso. Seria bom, né? Ter um filho para você cuidar. Olha que menino formoso, que tal esse? E melhor ainda, Miriam vê e Miriam acompanha. Olha a sabedoria dessa menina. Ela se aproxima e ela vê a princesa olhando o menino, comentando: nossa, que menino lindo. E ela soube que era hebreu. Porque hebreu, irmãos, pela fisionomia, dava para saber. E a Bíblia vai dizer que ela olha e fala: mas como que nós vamos amamentar? Tem que levar para alguma hebreia. Aí ela aponta o dedinho. Olha a sabedoria de uma menina. Porque quando Deus quer, Ele pega os pequeninos, irmão. Quando Deus quer, Ele pega aquele que ninguém nunca viu e faz ter visibilidade. Ela levanta o dedo e todo mundo olha para ela. E ela fala: eu conheço alguém. Eu conheço alguém que pode alimentar essa criança. Então leva para ela. E agora Joquebede vai exatamente
alimentar o teu filho, vai cuidar do teu filho, recebendo Bolsa Família, vai receber agora, irmãos, direitos que ela não teria, porque a graça de Deus alcançou aquela mulher. Ela recebe o seu Moisés agora em mão pela sabedoria que teve e porque lançou a sua ansiedade sobre as águas. Lançou sem se preocupar, entregou na mão de Deus. E ela recebe agora Moisés, mas também recebe um salário. Deus é maravilhoso, irmãos. Então entenda, não se preocupe com os desafios que Deus coloca. Projeto sem desafio é projeto fracassado. Não adianta investir, porque não vai ter sucesso. Se Deus te deu um projeto e é de Deus, Ele terá desafios a enfrentar. Terá que ter renúncias a tratar. Você terá de deixar algumas coisas de lado, terá que sofrer um pouco, terá que pisar em alguns espinhos, terá que mostrar o quão forte você é para comportar o chamado que Deus tem. E é interessante dizer nesse momento do sermão, que esse chamado de Deus é para você. É para você. Não adianta dizer: mas eu, Senhor, eu tenho impossibilidades. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus vai dizer para você: todo mundo tem. Mas eu não chamo o homem de acordo com as suas impossibilidades, porque elas eu consigo trabalhar. Eu consigo trabalhar com um homem que tem impossibilidades e dificuldades. Eu não consigo trabalhar no homem que tem um coração duro, homem que é obstinado, que ouve a voz de Deus, mas decide não obedecer. Esses aí eu não consigo trabalhar, não adianta. Mas aquele homem, às vezes é manco, às vezes não consegue andar, às vezes não consegue falar, às vezes não consegue ouvir, às vezes tem problemas de hipertensão, diabetes, tem um monte de problema, que às vezes o faz parar no hospital, às vezes fazendo hemodiálise, às vezes com dificuldades terríveis, mas com o coração inclinado a Deus. Deus fala: o meu poder se aperfeiçoa aí. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É onde há disponibilidade de coração. Esse aí eu amo. Esse é o homem que eu procuro. O homem e a mulher que tem coração aberto e disponível para fazer algo para mim. Louvado seja Deus. E a gente vai ver no capítulo 3. Não vou prolongar, estou falando rápido exatamente para não prolongar. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés cresce, chega naquela cidade do Egito, é entregue à princesa, porque agora é um homem grande, crescido. Só que ele sabe de onde ele veio, ele sabe a sua origem: sou hebreu. E o problema é que ele está sendo tratado como príncipe, por ser a filha agora de Faraó, adotiva. É filho adotivo da princesa de Faraó. Então ele é tratado como príncipe. Só que ele anda pelo palácio e ele vê hora ou outra um irmão seu hebreu sendo espancado. Olha a chamada sem ele perceber. Olha a chamada sem perceber. Aquilo que te incomoda tanto. Sabe aquela coisa que mais te incomoda e que te faz dar aquela levantada? Eu vou orar mais a respeito disso. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que evangelizar mais a respeito disso. Eu tenho que trabalhar mais. Consiste aí o teu chamado, porque ele se movimenta e ele vê os seus irmãos, e ali há uma necessidade de uma libertação. Ali há uma necessidade de que alguém interceda, que alguém entre na história como libertador para tirar aquele povo daquela situação. E há ele como príncipe, que dorme em cama cheirosinha, que dorme no palácio, e ele está vendo seus irmãos hebreus apanhando e trabalhando duro.
E eu imagino ele ouvindo os planos maquiavélicos de Faraó contra o povo hebreu, porque a Bíblia diz que eles apertavam cada vez mais, as cargas se tornavam mais pesadas, porque o medo deles era que esse povo crescesse. E eu imagino Deus falando no coração de Moisés. Ele ainda não conhecia Deus como deveria conhecer, mas eu imagino Deus mostrando para ele: olha lá, olha lá, se há algo que entristece o coração de Deus, Deus vai fazer o coração do chamado arder também por aquilo. Deus vai fazer o seu coração sangrar também por aquilo. Deus vai fazer você olhar para a alma que está sendo ferida. Aquilo entristece Deus, vai fazer você também se entristecer. Você vai olhar e vai falar: meu Deus, olha a aflição. Poderia estar pregando, mas olha a situação desse camarada, olha a situação dessa moça. Outrora estava no grupo da mocidade louvando ao Senhor, mas olha agora a situação, Senhor. E você começa a chorar por aquilo. É Deus colocando em você exatamente a identidade dele, o sentimento dele a respeito das almas. Porque enquanto ele não conseguir fazer isso, você não vai conseguir exercer o chamado com precisão. Você não vai conseguir exercer o chamado como deve ser exercido. Enquanto entender que o teu sentimento tem que estar linkado ao sentimento de Deus, não adianta. Você não vai entender o que é abraçar uma alma que está aflita lá fora. Por que abraça? Você não vai saber por que às vezes o pastor fala na igreja: abraça essa pessoa que acabou de voltar, abraça essa pessoa que acabou de entrar. Porque só Deus sabe o que essa vida passa lá fora. Você está aqui dentro, você é abraçado pelo Espírito Santo todos os dias. Tem irmãos que te abraçam todos os dias, mas essa pessoa foi odiada lá fora. Todos os dias o diabo chuta ela para lá e para cá. Todos os dias o diabo coloca ela em prostituição, dizendo a ela que ela tem que se vender, porque essa é a vida que ela nasceu para ter. Diz para o outro: você tem que vender droga, porque se você não vender, você não é um nada, você não vale para nada, você nasceu para isso. É isso que o diabo fala lá fora. Ele fala para a mulher: você vai ter que casar com um que o outro, vai ter que ficar com um que o outro, porque é para isso que você nasceu. Mas Deus nesta noite, Ele veio para libertar a mente de crente. Ele veio para libertar a mente de crente que acreditava que nasceu para viver uma coisa, mas Deus está dizendo: não foi para isso que você nasceu. Você apenas precisa se posicionar em prol daquilo que eu já disse que você nasceu. Ou você não lembra dos livramentos que eu dei? Ou você não lembra do que eu fiz lá atrás? Ou você não lembra como foi o seu nascimento, da onde eu te tirei, da cidade que eu te tirei, Arabaia Céu e Remina Arabaia? Ou você não lembra? Tiraria eu você de lá à toa? Remina Arabaia sob cominácia. Não era razoável deixar você lá? Te trouxe para cá por um propósito, Arabaia Céu e... todavia você ainda continua a resisti-lo. Mas hoje eu te digo mais uma vez: alinha o caminho, apluma o caminho, porque a promessa ainda está de pé. Arabaia céu e remina arabaia sob cominácia. Então Deus chama Moisés através de uma sarça que ardia, atraído pela presença de Deus, atraído pelaquela sarça. Era comum sarça queimar. Passava pelo deserto, calor de 50 graus durante o dia, de noite abaixo de 0. Era comum pegar fogo. Moisés, ele passa para pastorear, e ele vê pegando fogo, e ele vai embora. Só que quando ele volta, ele percebe que continua pegando fogo. Aí isso chama a atenção dele.
e ele se aproxima para ver, porque é comum pegar fogo a sarça, mas não é comum a sarça não se consumir. E quando ele se aproxima, a voz de Deus chama através da sarça. E uma das coisas que Deus fala comigo através dessa palavra é que não é só pelo fogo que Deus quer te atrair. Tem uns que são atraídos pelo fogo. O fogo aqui, irmãos, a gente entende de tudo que os dons espirituais, como nós vimos agora. Línguas estranhas, fogo de Deus, poder, glória. Muitos são atraídos pelo fogo. É por isso que alguns são jogados de um lado para o outro, aonde tem vigília, aonde tem, e não é ruim não, isso é bom. Eu gosto de fogo. Mas o crucial para Moisés ali, porque Deus ele não fala apenas pela palavra, mas também pela figura daquilo que ele está utilizando. Deus ele estava dizendo para Moisés, e foi o que chamou a atenção: a sarça não se consome, para isso ela precisa ter resistência ao fogo. Deus estava dizendo para Moisés, nas entrelinhas, não está na Bíblia, mas nas entrelinhas da figura: Moisés, eu estou te chamando, eu sei que a missão é difícil. Moisés, eu sei que vai ter hora que você vai querer desistir, eu sei que vai ter hora que você vai ser provado pelo fogo, mas seja como essa sarça, resista, resista, porque Deus ele não conta com quem é muito pentecostal, pentecosteca, o que seja. Deus ele conta com aquele que tem resistência em sua presença. Porque o fogo vai te fazer falar línguas estranhas, mas somente a resistência vai te fazer permanecer, independente do que aconteça nesse ano de 2025. O fogo vai te fazer pular e vai fazer glorificar, mas apenas a resistência, que é a fé de Deus produzida em nós. Somente a resistência vai te dar a possibilidade de aguentar as crises. Somente a resistência vai te dar a condição de olhar para a situação, quando você perceber que os princípios que você valoriza estão em jogo. Diante das propostas você falar assim: não quero, eu ainda prefiro meu Deus, eu ainda escolho estar diante de Deus. A proposta é muito boa, a profissão, eu estou precisando demais, é muito boa, mas eu não posso fazer isso, porque isso seria se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, isso seria se prostrar a outro Deus, e eu não vou fazer isso. Louvado seja Deus. E para encerrar agora, no capítulo 4, Moisés assume, mas não com facilidade. Moisés ele tinha alguém em mente sempre, e nós temos uma desculpa dessa. Todas as vezes que a gente vê alguém falando bem, a gente pensa, porque a gente sabe. Irmãos, irmã Suzete, irmã Edna, todos nós sabemos que nós temos um chamado, e nós sabemos exatamente qual o chamado. Não tem ninguém aqui que não saiba o chamado que tem. Todo mundo sabe para que foi chamado, porque é algo que Deus já coloca no nascimento, é algo que queima. O chamado não é algo que alguém chega aqui e fala: assim diz o Senhor, teu chamado é esse. Não. O chamado na verdade é algo que queima. É Jeremias falando: eu não vou falar mais, porque todas as vezes que eu falo, que eu profetizo, tudo dá errado, me negam, sou espancado todas as vezes, até pelos sacerdotes, aqueles que deveriam abraçar a causa. No capítulo 20, ele fala: maldito o dia que eu nasci. Por que quando eu nasci a minha mãe teve leite para me amamentar e eu não morri de fome? O Senhor me iludiu. Jeremias. Mas aí ele fala no final, o que mostra que ele já tentou outras vezes. Ele fala: mas todas as vezes que eu falo que eu não vou falar mais nesse nome,
A palavra dele é como fogo no meu peito, não consigo resistir. Na hora que vejo eu já estou falando, já estou profetizando, já estou falando línguas estranhas, já estou ajudando, já estou ajudando na cantina. Aqui não tem cantina, aqui tem cozinha, a gente cozinha para nós mesmo comer. Já estou juntando cadeira, já estou levantando o caído, já estou ajudando no grupo das irmãs, já estou ajudando todos. Esse é o chamado que queima. E Moisés sabe, porque lembra que eu falei? Ele percebeu os seus amigos, seus irmãos hebreus, e aquilo incomodava. Era Deus dizendo: está vendo, Moisés? A necessidade de um libertador. E chega o tempo, Deus chama, e agora ele vai ainda resistir mais uma vez. Moisés, ele usa 4 desculpas que eu e você usamos. Quem sou eu? Você nunca fez isso? Usa esse aí, Senhor, que está falando bem. Usa aquele lá, o Senhor sabe que fala melhor. Usa fulano de tal, o Senhor sabe que tem técnica vocal, sabe louvar de uma forma que alcança notas indubitáveis. Usa ele, Senhor. Mas o Senhor fala: é Moisés. Moisés, não interfira na minha escolha. Eu sei por que te escolhi. O motivo pelo qual Deus te escolheu é desconhecido para você. Você não vai contemplar isso. Aqui você não saberá o porquê Deus te escolheu. Não adianta perguntar por que eu. E muitas foram essas perguntas na Bíblia. Gideão: eu sou o menor da casa do meu pai. Usa outro. E aqui ele vai falar: quem sou eu para livrar esse povo? Ele fala: eu serei contigo. Depois ele fala: o que direi, Senhor? Eu não tenho o que falar, não tenho o que dizer. O que eu direi? Eles não crerão em mim. Que autonomia eu tenho? Não sou popular lá. Usa pessoas que já são conhecidas diante da sociedade. Tem tanta gente que já fez nome na história da igreja. Usa eles. Ele fala: mas eu escolhi você para essa missão. Eu não sou eloquente, Senhor. Ele vai apelando. Eu não sou eloquente, Senhor. Ele apela para a física, para o físico dele. O Senhor escolheu errado. E a última desculpa ele fala: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, envia outro, não envia eu. Aí Deus fala: então acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Se você rejeita o chamado, Deus está contra você. Porque chamado, irmãos, sabe aquela questão de chamado escolhido? Eu não vou entrar nesse mérito agora, que daria uma outra pregação. É que a gente interpreta errado. A gente fala que escolhido é aquele que Deus escolheu. Não, isso não tem nada a ver. Escolhido ali na parábola, quando fala, na verdade, é mais a questão de aceitar o convite. Você só será escolhido, achado entre os escolhidos, se você aceitar o convite que o rei manda. Vem para as bodas. Aqueles que rejeitaram ficaram de fora, mas aqueles que aceitaram entraram nas bodas. Então, na verdade, ser escolhido é aceitar o chamado que Deus te deu. Mas a questão do chamado, quando você nasce com o chamado, aí eu permito usar uma frase que eu ouvi, mas não é minha: escolhido não tem escolha. Se você tem um chamado, não adianta querer fugir. É você e Deus. Se você parar, Ele vai atrás de você. Eu lembro uma vez tentando pecar. Queria ser mais descoladão. Eu tentando pecar, escondido, no lugar onde ninguém sabia onde eu estava. No ato, na hora que eu ia pecar. Opa. No lugar escondido que eu estava, eu ouvi a voz do meu pai chamando meu nome,
bem na hora que eu disse, já era, eu ouvi a voz do meu pai no portão chamando: Jonathan. E eu saí, desisti do ato, fui embora para casa. Cheguei em casa 2 da manhã, falei: pai, você foi hoje no hotel onde eu trabalhava? Você foi hoje no hotel, pai? Não, eu achei que você estava dormindo já. Lembra que Deus chamou Samuel através da voz de Eli? Deus me chamou através da voz do meu pai aquele dia, para não me deixar pecar, porque escolhido não tem escolha. Mas eu poderia ser teimoso e pecar, mas eu escolhi ouvir a voz de Deus. Falei: não, peraí, se não foi meu pai, eu sei quem foi, vou para casa. E eu louvo a Deus, irmãos, por isso. E Moisés aqui, irmãos, ele queria que Deus enviasse, e Deus sabia o que ele tinha em mente. Deus sabia o que ele tinha em mente no versículo 14. Eu sei que Arão fala bem, que ele é levita. Perceba que Deus sabe a qualidade de cada um, mas para a missão a qual eu te chamei, não cabe em Arão, só cabe em Moisés. Arão vai ser para outro propósito, e eu conto até alguns motivos. Porque Arão era alguém que cedia pressão, apertava ele não aguentava. Enquanto Moisés estava no monte, Arão estava tomando conta do arraial. Começaram a apertar. Moisés deve ter morrido. Faz deuses para nós, para que nós adoremos. E Arão, sem resistência, ele pega e fala: trazem então colares, ouro, e ele vai esculpir um bezerro de ouro. E a adoração era: esse é o Deus que vos tirou da terra do Egito. Porque apertaram, ele não aguentou. E não foi uma vez. Miriam, ele contaminado por Miriam, em Números capítulo 12, ele fala contra Moisés uma acusação. E ele fala: falou o Senhor só por intermédio de Moisés? Não falou também a nós? E Deus fala depois que ele escolheu Moisés. Eu não vou entrar no assunto, no contexto. É um contexto que eu amo, mas não dá tempo. Mas ele vai dizer o seguinte para eles. Ele vai falar: Miriam, Arão, se tiver profeta em Israel, eu falarei com ele através de sonho, visão. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Fidelidade e resistência. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele. Ele me vê face a face, ele não me vê por sombras. Como vocês ousaram a falar contra o meu servo Moisés? É Deus quem está falando, irmãos. Se já é difícil ouvir uma palavra dura de um pastor que representa a autoridade de Deus, imagina ouvir o próprio Deus dar uma palavra dura como essa. Eu imagino Arão batendo o joelho, eu imagino Miriam tremendo do pé à cabeça. Quando terminou de falar, Miriam cai leprosa no chão. Arão não, mas Arão foi impedido de cuidar dela. Os sacerdotes faziam isso. Quem que teve que cuidar de Miriam? Aquele que é resistente, aquele que é fiel, aquele que recebeu a afronta. Moisés teve que cuidar dela, porque chamado tem coração diferente. Chamado não odeia, chamado ama como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não podia ser Arão. Arão vai ajudar quem estava lá no monte, sustentando a mão de Moisés, enquanto havia guerra entre Amaleque. Em Êxodo 17, Arão e Ur, o que mostra que para Deus ele era importante. Só que não significa que alguém, porque alguém é bom, ele tem que estar à frente. Mas ele tem o seu valor.
Louvado seja Deus. E nós vemos outras situações onde eles se rebelaram contra Deus, e Arão entrou na onda também, na contenda de Meribá. A Bíblia vai dizer que Arão também entrou no meio. Nós queremos água, nós queremos água. Moisés, eu quero água. Por que você me tirou do Egito? Lá tinha água pelo menos. E Arão entra na confusão. Sabe por que Arão morreu e não viu a terra? Números capítulo 11 vai dizer por quê. Números 11, versículo 11 vai dizer: e disse Moisés ao Senhor. Perdão, irmãos. É Números 21, 22 o versículo. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, e vieram ao monte Or. Arão recolhido será. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, Arão será recolhido. Olha o porquê. Arão recolhido será o seu povo. O povo aqui é aqueles que já morreram de Israel. Porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra na água de Meribá. Arão, mesmo assim Deus permitiu. Isso aconteceu lá atrás, mas Deus ainda assim permitiu ele ser sumo sacerdote. Que significa que Deus sabia de todas as suas falhas, mas mesmo assim Ele continua acreditando em você, e Ele conta com você nesse projeto, em nome de Jesus. Haveria muito mais palavra aqui, irmãos, mas não dá tempo, que a hora ela vai avançando e a gente não aguenta, né? Glória a Deus. Mas aqui a gente observa o nível de responsabilidade. Moisés entrou na terra prometida? Na terra não, entrou no céu. Mas por que ele não entrou? Eu já vi gente maquiando para dizer que não foi desobediência. Já vi gente maquiando, não, aqui não, é outra coisa. Já vi gente falando que foi por causa que Moisés era idólatra, idolatrava a promessa. É uma coisa absurda. Mas a Bíblia vai dizer quando Deus disse isso para ele. Quando Deus falou: Moisés, eles querem água, fala com a rocha e ela dará água. Moisés, enfurecido, bate na rocha. Simplesmente por causa disso, Deus disse: ah é? Agora olha para a terra, porque você não entra lá. Aí muita gente pode falar: mas que injustiça, Senhor. Um homem que intercedeu pelo povo, um homem que fez tanto por quem não fez nada por ele, e o Senhor, por causa de uma coisinha assim, ficou nervoso. É que eu entendo que quanto maior o nível de intimidade que você tenha, menor o nível de tolerância de Deus para alguns erros. Quanto maior o nível de intimidade que você tenha de Deus, menor é o nível de tolerância dele para com você, para algumas quedinhas. Então toma cuidado em nome de Jesus. Quer outra prova? Tenho prova, irmãos. Isabel vai ficar grávida. Zacarias vê o anjo. Zacarias sacerdote. Quando ele vê o anjo, ele duvida. Ele faz a mesma pergunta que Maria vai fazer. Ele faz: como será isso? E fica mudo. Sacerdote. Mas Maria, quando ela fala como vai ser isso, e a gente vê o anjo esclarecendo, tintim por tintim, porque Maria não conhecia, mas você, sacerdote, conhece a Torá, conhece a linhagem. Eu não aceito certos erros. Você tem que acreditar. Se um anjo apareceu, haveria desculpa?
ou não leste na história? Então, irmãos, a palavra de Deus, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus te escolheu para algo, não se preocupe que Ele vai fazer você alcançar aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu vos deixo nessa noite. Eu peço perdão pelo horário. Infelizmente, não conseguimos terminar aqui no horário, mas porque eu senti, fui impelido por Deus, irmãos. Eu sinto isso. Ele está aqui e está queimando no meu peito. Estou terminando porque tem que terminar, porque a vontade aqui é esticar, tá? Mas vamos ser éticos em nome de Jesus.